O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa em março, mas é bom os contribuintes ficarem atentos. É que a partir deste ano começa a valer novas exigências para quem tem dependentes. A partir de agora, dependentes com 12 anos de idade ou mais já deverão ter o número do cadastro de pessoa física, o CPF, incluído na declaração dos responsáveis. Antes, a exigência era válida a partir de 14 anos. A mudança entra em vigor este ano. Com a alteração, a Receita Federal pretende fazer de forma mais precisa o cruzamento de dados relacionados a vários gastos, como saúde e educação. O objetivo é evitar a declaração dupla de valores para um mesmo dependente, diminuindo o risco de fraudes. Além disso, a Receita Federal quer ter um controle maior sobre todos os valores declarados no imposto de renda. Ao informar um CPF, nessa idade, fica muito mais fácil identificar esse CPF, se pertence àquele pai ou mãe, aquela filiação, e assim validar a informação na declaração para que a dedução seja feita corretamente e não haja aí uma tentativa de fraude ou até um erro que pode ensejar ao contribuinte uma retenção indesejada na malha fina. O sistema utilizado para a declaração já está disponível no site da Receita Federal. O prazo para entrega começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. Não deixar para a última hora, né, exatamente porque é o uso desse CPF do dependente, o benefício fiscal ali, e não ter esse travamento, esse impedimento para enviar a declaração. Então é importante, é muito simples fazer um CPF, procurar a Receita Federal para ter essa situação já regularizada. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado tributarista Manuel Arruda Júnior. Obrigada, boa tarde, doutor. Obrigada pela participação por enquanto. O ato normativo da Receita, publicado no fim do ano passado, ele tem duas mudanças importantes, né? Antecipa o prazo de apresentação da declaração e obriga a identificação de todos os sócios de uma sociedade, né? O que isso muda na prática? Então, Érica, no caso aqui é em relação à sociedade de conta de participação, chamada SCP. A Receita, até com o intuito de dar maior transparência e evitar sonegação, ela tem intensificado e tem exigido que os contribuintes declarem de forma mais precisa, mais clara, essas informações, até para que não haja divergência, e a SCP é um caso muito claro e específico em relação a isso. Em relação aos dependentes, como a gente viu aí na reportagem, o que muda nesse ano? Então, nesse ano, basicamente, a questão do CPF, a exigência a partir de 12 anos, né, que é uma mudança extremamente importante. Né, a Receita segue um entendimento internacional também de maior transparência, maior informação quanto à existência ou não de gastos, evitar, inclusive, os contribuintes façam declarações repetidas, né, incluam os dependentes em duas declarações. Então, para que se evite essa questão, a Receita exigiu e provavelmente nos próximos exercícios exigirá idades inferiores. Daí tem que tirar o CPF dos filhos, então, para fazer a declaração, né? Muita gente não tem, só tem a certidão de nascimento, isso é necessário. Perfeito, é fundamental. Inclusive, para você hoje realizar a dedução tanto das despesas com saúde quanto educação, vai ser fundamental e exigido, inclusive na instrução normativa, que se tenha o CPF desses dependentes a partir de 12 anos. Isso é para fazer um cruzamento de dados mais específico, doutor? Perfeito, né? Grande parte dos bloqueios ou mesmo das declarações que caem em malha fina são decorrentes de despesas médicas e com educação. Então, para facilitar essa informação, esse cruzamento, tanto do fornecedor de serviço quanto daquele dependente, a Receita exigindo essa inscrição em CPF. Bom, com a obrigatoriedade da guarda compartilhada, né, quem faz a declaração? Surge uma dúvida aí. O pai ou a mãe, ou eles têm que combinar quem vai declarar os filhos? Então, Érica, o fundamental, na verdade, não é o que eles combinaram, mas aquilo que está disposto na sentença. Tá? Aquilo que está na sentença é o fundamental. A guarda compartilhada é apenas, assim, apesar de ter um ano, ela não há previsão pela Receita Federal, então tem que se verificar exatamente o que o juiz decidiu na sentença, né, ou acordo homologado, ou mesmo em escritura pública. Quer dizer, aquela informação, quem é realmente o responsável financeiro pela criança. Se for responsável financeiro, vai ser utilizado como dependente. Se for quem paga a pensão, vai ser considerado como o alimentante. Então, são questões bem específicas e
e diferentes em relação à declaração de imposto de renda. Tem que prestar bem atenção nisso aí para não errar nessa hora, né? Porque pode cair na malha fina. Exato. Não só prestar atenção, mas inclusive para poder se utilizar das deduções e pagar, né, um imposto de renda menor. O que pode acontecer, doutor, com quem omite algum tipo de informação da Receita, algum rendimento? Essa pessoa, ela, até mesmo com esse cruzamento absurdo de informações que hoje a Receita possui, ela pode, para a malha fina, né, ser exigido dela por meio de atos, a apresentação de comprovantes, né, com esse cruzamento de informações, e caso a Receita instaure um processo administrativo, pode ser autuado e pode chegar a multa, ser aplicada multa de até 150% do valor do tributo. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado tributarista Manuel Arruda Júnior, que hoje está aqui conosco, falando sobre a declaração do imposto de renda, o que a gente deve prestar muita atenção antes de declarar para não cair na malha fina, né, doutor? Como a gente pode verificar, quem está em casa também, a situação fiscal junto à Receita? É muito simples. O contribuinte ou interessado, ele entra no site da Receita Federal, lá tem um campo específico em relação à declaração e faz a consulta para ver se a declaração está regular ou não. Quer dizer, na verdade, a situação fiscal desse contribuinte está regular ou não. Porque tem algumas pessoas que nem sabem que deveriam declarar, né? A primeira declaração, às vezes não prestou atenção nos limites e não declara e aí fica com problema, pode sofrer, tem que pagar multa, né? Sim, exato. É muito importante os contribuintes terem essas informações, observar mesmo aqueles que não obtiveram, oferiram renda no ano passado, né, no ano calendário 2016, mas aqueles que detêm, por exemplo, 300 mil em bens ou imóveis, eles são obrigados a declarar. Então, nesse caso, é importante ter essa ciência, essa informação quanto à necessidade ou obrigação de declarar. Doutor, como se declara a renda de um imóvel que está alugado, por exemplo? A Receita, o sistema da Receita hoje é tão tecnológico que quando você for fazer a sua declaração, se esse imóvel está alugado por meio de uma imobiliária, essa declaração geralmente ela já vem pré-preenchida. Quer dizer, a imobiliária ela tem por obrigação informar, então uma declaração específica, informar esses rendimentos que você oferiu. Então, geralmente nesse campo de renda já vem a informação do locador, do locatário e também da imobiliária. Em que casos que a pessoa vende um bem, né, ela tem que pagar o imposto logo após a transação? Existe isso? Existe. Não é tão comum, porque na grande parte das situações, quando se vende um bem, por exemplo, um bem imóvel para fins de residência, você tem a possibilidade de isenção. Quer dizer, se você utilizar esse recurso em até 180 dias, você vai fruir de uma isenção. No caso, se for um bem que você obteve ganho de capital, geralmente ocorre, você tem que reter, por meio de carnê-leão, 15% sobre esse valor que ultrapassou o valor que já havia declarado. Quer dizer, se o bem valia 100 mil reais, você vendeu por 200 mil, você vai recolher sobre 100 mil, 15%. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Manuel Arruda Júnior, que é advogado tributarista, e continuou as nossas dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda desse ano, principalmente relativo a relativas mudanças. Obrigada, doutor, pela participação. Até uma próxima.